Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 4. E hoje com um assunto novo. Vocês já ouviram falar de regra de 3? Eu acredito que sim. Até porque a maioria dos alunos já tem este conteúdo como aquele conteúdo salva-pátria, professor. É aquele conteúdo que o aluno diz assim para mim: professor, se eu não lembrar da fórmula, eu vou fazer por uma regra de 3. Você já ouviu alguém falando isso para você? É mais ou menos por aí. Só que para a gente fazer regra de 3, já aconteceu também de alguns alunos dizerem para mim que tentaram a regra de 3, mas o resultado dava errado. Mas vocês sabiam que eu não posso fazer regra de 3 de qualquer jeito? Não. A gente tem que ter alguns cuidados. E para você que nunca ouviu falar desse conteúdo, espia direitinho o que a gente trouxe hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar e você vai entender. O meu boa noite para quem já está conectado conosco pelo YouTube, meu boa noite para você que está aí na escola. Estou vendo aqui Brasileira, Murici dos Portelas, conheço a cidade de Murici dos Portelas, bem aconchegante lá. Me hospedei na casa, seu Chicó, acho que foi seu Chicó que eu me hospedei, está com um tempinho, pai de Soraya. Era mais ou menos isso. Eu acho que eu lembro, bem no comecinho da entrada lá, virava à esquerda. Acho que eu lembro. Tenho vontade de voltar a Murici lá. Foi uma festa. Muito bacana. Um abração ao pessoal de Murici dos Portelas, um abração ao pessoal de Brasileira que está acompanhando a nossa aula. Professor, regra de 3 simples. Eu uso para quê, quando, onde, por quê? Vamos ver aqui, professor. A regra de 3, ela tem várias aplicações, queridos. Mas o objetivo principal é nós conseguirmos verificar, quando comparamos duas grandezas, se estas são diretamente ou inversamente proporcionais. Essa é a primeira coisa que deve ser feita. É por isso que quem já trabalha com a regra de 3, quem já ouviu falar, ou quem já tentou resolver questões por regra de 3, às vezes diz assim para mim: professor, eu estou fazendo a regra de 3, mas ela não está dando certo. Sabe por que às vezes não dá certo? É porque antes de você tentar fazer a conta, você tem que verificar se o par de grandezas que está sendo analisado é direto ou é inverso, professor. É diretamente proporcionais ou é inversamente proporcionais? E a gente vai explicar tudo direitinho para vocês. A gente está com os dois chats ao vivo. À medida que as dúvidas forem surgindo, o que você vai fazer? Você vai lá digitar para a gente, ou pede para o professor mediador, que está dando suporte para a gente aí. Professor, digita para mim aí, não entendi aquele detalhe. Você pode perguntar quantas vezes você quiser, tá bom? Então, vamos primeiro entender o que são grandezas. De forma prática, grandeza, gente, é tudo que você pode analisar, medir, contar. Tipo, se eu perguntasse quanto que você pesa, o teu peso é uma grandeza. Gente, se eu te perguntasse qual é a tua altura é uma grandeza. Tudo que vai ser analisado, tudo que vai ser contado, tudo que vai ser medido é uma grandeza. E a gente vai comparar duas dessas grandezas. A regra de 3 nada mais é do que uma relação direta ou inversa entre duas grandezas. E eu vou começar analisando essas duas grandezas que vocês estão visualizando na telinha, e a gente vai tentar entender quando que duas grandezas são diretamente proporcionais. Grande Gabriel, meu boa noite, seja bem-vindo, querido. Prof, ele diz aqui para mim, no exemplo da fundição, temos uma situação sobre a produção de ferro fundido, de acordo com a tabela abaixo. Estou vendo ali, professor, quem são as minhas grandezas? Tem um monte de valor, professor. As grandezas que nós estamos analisando aqui são representadas pelo tempo e pela produção em quilos de ferro que sofreu fusão, professor, passagem do estado sólido para o líquido. Então, a tabela está dizendo, professor, que quando você deixa lá, professor, 5 minutos, ele consegue produzir, professor, 100 quilos de ferro fundido. Prof, 10 minutos, ele consegue produzir 200 quilos. 15 minutos, 300 quilos. 20 minutos, 400 quilos. 25 minutos, 500 quilos. 30 minutos, 600 quilos. O que a gente deve observar? Se os valores de cada uma das grandezas estão aumentando ou estão diminuindo. Teve prova? Estou aqui na torcida que você tenha se saído bem.
Beleza, grande Gabriel? Então, se eu olho para o tempo, professor, foi 5, 10, 15, 20. Professor, o tempo aqui, os tempos, na realidade, eles estão aumentando, professor. Estão aumentando em que sentido? Professor, estão aumentando para baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma setinha aqui, só para indicar o sentido do crescimento dos valores. Ó, professor, 5, 10, 15, 20 está aumentando ali, ó. Beleza? Prof, e o outro, a outra grandeza, a produção em quilos, tem lá 100, 200, 300, 400. Professor, também está aumentando. Em que sentido? Para baixo ali também, professor. Vou colocar uma setinha para baixo, professor. O que é que eu quero que você observe? Nas duas grandezas, como elas estão variando. Você percebe que à medida que o tempo aumenta, a produção também aumenta. Então, a gente tem que essas duas grandezas aí, elas estão variando da mesma forma. Uma aumenta, a outra aumenta. Se elas variam da mesma forma, eu posso dizer que essas duas grandezas, estas que estão na telinha, existem outras, lógico. Mas essas duas, eu posso afirmar que elas representam para a gente um par de grandezas diretamente proporcional. Por quê, professor? Porque elas variam da mesma forma. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? A matemática diz para mim que duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra, ou quando a redução de uma implica na redução da outra. Espera aí, professor, mas as duas não têm que aumentar? Não, não é bem assim. As duas têm que variar da mesma forma. Se os valores da primeira estão aumentando e os da segunda também estão aumentando, aumentou, aumentou. Fizeram a mesma coisa, professor, aumentaram. Se elas variam da mesma forma, são diretamente proporcionais. Mas eu posso ter, em algumas situações, a primeira grandeza diminuindo, a segunda grandeza também diminuindo. Diminuiu, diminuiu, variou da mesma forma. Então, eu também teria aí um par de grandezas diretamente proporcionais. Então, espera aí, deixa eu ver se eu entendo. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, quando elas variam da mesma forma, as inversamente proporcionais, elas não devem variar da mesma forma. O que uma fizer, a outra deve ser o contrário. É mais ou menos isso? É justamente isso. Para isso, veja a segunda situação que eu coloquei para vocês aqui, ó. Um ciclista faz um treino para uma prova de 1.000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante. Ele obtém um tempo correspondente conforme tabela ao lado. Quem são as grandezas que estão sendo analisadas nesse segundo exemplo aqui? Acompanha comigo. Professor, aqui ele está relacionando, analisando as grandezas velocidade, que ele está relacionando com o tempo. São as nossas grandezas. Agora, como é que eu sei se velocidade e tempo representam um par de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Como é que eu faço isso? Você vai verificar como elas estão variando. Você vai verificar os seus valores. Tipo, olha os valores lá da velocidade. Era 5 a velocidade, ele está dizendo para mim que quando o ciclista, vai com uma velocidade de 5 metros por segundo, ele consegue percorrer esses 1.000 metros, no caso, que é o tamanho da prova, né, em 200 segundos. Ele disse que se a velocidade do ciclista for de 8 metros por segundo, se eu aumentar a velocidade, o tempo gasto, professor, já é de 125 segundos. Se eu aumentar a velocidade para 10 metros por segundo, se esse ciclista, eu não, que eu não aguento nem pedalar mais, se eu aumentar essa velocidade para 10 metros por segundo, eu já vou conseguir, falei eu de novo, tá? O ciclista já vai conseguir percorrer esses 1.000 metros em 100 segundos. O que a gente observa, pelo menos nesse momento inicial, quando nós analisamos os valores da velocidade com o tempo gasto? Eu estou percebendo, professor, que enquanto os valores das velocidades eles aumentam, professor, os valores dos tempos diminuem. Os valores dos tempos diminuem. E eu quero que você perceba que eu coloquei uma setinha ali, ó, apontada para o 20. Por quê, professor? Porque essa setinha
ela aponta, ela segue o sentido do crescimento, tá bom? Então, eu aponto a seta para onde estão os valores aumentando. Eu aponto a seta para o maior. Então, lá do outro lado, professor, eu apontei a setinha para cima, mas eu estou percebendo que os valores aqui estão diminuindo, entendeu? Enquanto a velocidade aumenta, os valores do tempo diminuem. Então, eu coloquei, professor, eu queria que vocês olhassem os valores, por quê? Porque essas setinhas que eu estou colocando, elas vão me ajudar a identificar quando que um par de grandezas é ou não diretamente proporcional, é ou não inversamente proporcional. Então, professor, nessa daqui, a primeira grandeza aumenta, a segunda diminui. Estão variando da mesma forma? Não, professor. Então, nós temos aí um par de grandezas inversamente proporcionais. O que a matemática diz das grandezas inversamente proporcionais? A matemática diz para mim, gente, que para duas grandezas serem diretamente proporcionais, quando ela acontece isso, quando o aumento de uma implica na redução da outra, significa dizer que se uma aumentar, a outra vai diminuir, ou quando a redução de uma implica no aumento da outra, ou seja, se uma estiver diminuindo e a outra estiver aumentando, elas não estão variando da mesma forma. Uma aumentou, uma diminuiu. Então, nós teríamos aí um par de grandezas inversamente proporcionais. E a setinha, ela é muito útil para a gente conseguir fazer essa identificação. Como, professor? Eu criei uma técnicazinha um pouco diferente do que está no livro de vocês. No livro de vocês, a orientação é que vocês se utilizem também dessas setas, só que ele orienta que você comece colocando essas setas apontadas sempre para o X. Eu estou pensando diferente para facilitar. Eu penso diferente. Eu penso assim, eu olho para os valores, eu não dependo de cálculo, eu dependo apenas de ver quem são os maiores valores. Então, a ideia que eu vou propor para vocês é que vocês, ao utilizarem essas setinhas em qualquer regra de 3, que eu quero que vocês passem a entender também que de hoje para frente, sempre você, antes de fazer a regra de 3, você tem que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, e para isso você vai usar as setinhas. Repete comigo. Eu aponto a seta sempre para o maior. Repete de novo. Eu aponto a seta para o maior. Você vai já entender. Olha o primeiro exemplo que eu tenho aqui. Questão mesmo, ele vai fazer uma pergunta para mim, onde nós nos utilizaremos da regra de 3 para estar resolvendo ela. Lê comigo. Ele diz aqui para mim que o maglev, trem de levitação magnética, é tipo aqueles trem-bala lá do Japão, deslocando-se a uma velocidade de 400 km por hora. Será que é rápido? E ele vai mais rápido ainda, gente. Se eu não me engano, ele chega, parece que a 700 km por hora, esse trem. Será que é rápido? Caraca, professor. Então, ele diz que quando esse trem vai com uma velocidade de 400 km por hora, ele consegue realizar um determinado percurso em 3 horas, professor. A pergunta, em quanto tempo esse mesmo trem realizaria este percurso se a sua velocidade fosse de 480 km por hora? E, professor, a gente vai resolver esse tipo de questão por regra de 3? Isso. Como é que a gente faz? Como é que a gente monta? Primeiro, entenda que toda questão ela trabalha com grandezas. Como é que você vai identificar uma grandeza? A gente até definiu de forma prática para você. Grandeza é o que eu estou analisando. De preferência, você olha para os valores na questão. Cada um desses valores vai representar uma grandeza. Ao ler, você vai saber se é velocidade, se é tempo, se é distância, e aí vai. Nesse caso, eu já estou vendo as minhas grandezas aqui. Ó. Ele está relacionando velocidade com o tempo, professor. Ele está relacionando velocidade com o tempo. Então, para a gente montar, a gente começa anotando as grandezas, professor. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, professor. Ele está relacionando a velocidade em quilômetros por hora com o tempo em horas.
Então, vamos lá, professor. São as duas grandezas que eu vou trabalhar. Ele começou dizendo que se o trem vai com uma velocidade de 400 km por hora, ele faz um percurso em 3 horas. Perguntou, e se ele fosse com uma velocidade de 480 km por hora, ele vai fazer em quanto tempo? Eu vou chamar de x. Montei a minha regra de 3. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu, antes de fazer, porque a regra de 3 é aquela que a gente faz aquela multiplicação cruzada, não é? Aquele cruz credo, professor. O que eu vou fazer? Primeiro, nós temos que verificar se velocidade e tempo representam um par de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E para isso, eu vou pedir que você se utilize das setinhas. Como é que vai funcionar? Você vai colocar uma setinha em cada grandeza, apontando sempre para o maior. Professor, como assim? Olha para a grandeza velocidade. Começa olhando para a grandeza que você tem todos os valores, tá bom? Depois você olha para a grandeza que tem o x. Tem lá os valores 400 e 480. Para você que está acompanhando a aula, professor, qual desses valores é o maior? Professor, é o 480. O que diz a regra de 3? O que diz a regra lá das setinhas que eu estava falando? Eu aponto a seta sempre para o maior. Entendi, professor. Então, espera aí. Eu vou começar colocando uma seta, professor, apontada para o 480. Por quê? Porque é o maior. Toda vez eu penso assim, toda vez você pensa assim, eu aponto a seta para o maior. Agora, eu vou ter que botar uma setinha ali no tempo. É, professor? É, sim, senhor. Agora, eu vou apontar para o 3 ou para o x? Ih, professor, não sei. Por quê? Porque eu não sei quem é o x. Como é que eu vou saber quem é o maior? É aí que a gente vai raciocinar um pouquinho. A gente tem que raciocinar analisando as duas grandezas. A gente vai fazer alguns questionamentos lógicos e eu te oriento que esse questionamento lógico seja feito da grandeza que não tem o x para a grandeza que tem o x. Você vai perguntar para você mesmo e vai tentar descobrir se aquele x ele é um valor maior que 3 ou se aquele x é um valor menor que 3. Você vai fazer o seguinte, olha para a velocidade. Sempre você vai tentar criar uma pergunta, e não é uma pergunta padrão, você inventa a pergunta, tá bom? Inventa a pergunta, colocando na pergunta velocidade e tempo. Você vai fazer assim, se eu vou com uma velocidade de 400 km por hora, eu gasto 3 horas. Tá ali, professor. Se eu aumentar a velocidade, se eu for para 480 km por hora, você acha que eu vou gastar mais de 3 horas ou menos de 3 horas para realizar o mesmo percurso? Professor, pela lógica, se eu aumento a minha velocidade, eu vou mais rápido. Não é isso? Significa dizer que se eu for mais rápido, eu chego mais rápido, eu gasto menos tempo. Professor, tipo assim, eu ainda não sei quem é o valor do x. Mas, pela lógica, pela nossa conversa aqui, deu para perceber que o x ele tem que ser um valor menor do que o 3, professor. Porque o senhor está indo mais rápido. Se o senhor está indo mais rápido, com 480 km por hora, o senhor chega mais rápido. Se o senhor chega mais rápido, o senhor gasta menos tempo. Então, você concorda comigo que aquele x é um valor menor do que o 3? Concorda, não é? Então, pela lógica, eu vou botar a seta apontado para quem? Professor, pela lógica, o senhor vai botar a seta apontada para o 3. Por quê? Porque eu aponto a seta sempre para o maior. Tá, professor, e como é que eu sei se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Que foi o ponto inicial da nossa conversa aqui. É só tu olhar para as setas. Se você entendeu como que você fez para colocar as setinhas, você também já entendeu quando que o par de grandezas vai ser diretamente ou inversamente. Olha como foi que as setinhas ficaram. Ficou uma para baixo, ficou uma para cima. Significa dizer que este par de grandezas representa um par de grandezas inversamente proporcionais. Você entendeu
Como é que eu descobri que velocidade e tempo representavam um par de grandezas inversamente proporcionais? Fui lá colocar as setinhas, ficou uma para baixo e uma para cima. Espera aí, professor, diz uma coisa para mim. Se as duas setinhas tivessem ficado as duas apontadas para baixo, era diretamente ou inversamente? Diretamente. Por quê, professor? Estavam as duas apontadas no mesmo sentido. E, professor, e se tivesse as duas apontadas para cima, elas também estariam apontadas no mesmo sentido? Também seriam diretamente. Quando é que vai ser inversamente? Professor, quando elas estiverem apontadas em sentidos contrários. Sempre, sempre, sempre. Pronto. Professor, e agora? O que eu faço? Gente, eu vou ter que ter um pequeno cuidado. Mas esse cuidado você só vai ter se a grandeza, ou melhor, se as grandezas que você está analisando representarem um par de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? O nome inversamente diz para mim que uma dessas grandezas, na hora da gente fazer a conta, ela vai ter que inverter. Professor, qual grandeza eu vou inverter? Eu oriento que você inverta sempre a grandeza que não tem o x. Sempre a grandeza que não tem o x. Vou deixar para simplificar mais lá na frente, Gabriel, mais lá na frente. Porque no momento a gente está apresentando a identificação crescente, ou desculpa, diretamente ou inversamente, mas já já a gente chega. Depois que os meninos treinarem mais, a gente também vai dar essa dica da simplificação. Hashtag simplifica. Prof, então, peraí, vamos lá. O senhor disse para mim que alguém terá que ser invertido. Como é que funciona isso? Olha, toda a regra de 3 que você montar, a grandeza que tem o x, você escreve do jeito que está lá. Eu vou fazer 3. Deixa eu botar a caneta, vou ter que for marca-texto. Eu vou botar, gente, 3 está para x. Assim como, aí vou botar outra grandeza aqui, ó. Entendeu? A outra grandeza lá é a velocidade. Você tem 400 e o 480 logo abaixo, não é? Como as grandezas, gente, são inversamente proporcionais, você vai ter que inverter a posição aqui, ó. Não é 400 em cima e 480 embaixo? Você vai botar o 480 em cima e o 400 embaixo. Você entendeu? Espera aí, professor, eu vou ter que inverter quando? Gente, somente quando as grandezas que você estiver analisando representarem um par de grandezas inversamente proporcionais. E agora, professor, o que é que eu faço? Gente, agora só é você fazer aquela multiplicação. Ó. Esse vezes esse vezes esse. Nosso colega Gabriel estava explicando ali para a gente, colocou ali, ó, professor, tem que simplificar. Olha só, eu posso estar fazendo uma simplificação desses valores antes de fazer essa multiplicação cruzada. Para quê? Com que intuito? Diminuir o teu trabalho, diminuir a tua conta. Ou não. Até porque se você não simplificar antes, você vai ter que simplificar depois. Agora, tem uma simplificação que eu acho que essa você deve sempre fazer, que é aquela quando tem zeros e eu posso cortar. Essa eu vou fazer sim, gente. Olha só, depois eu simplifico ao máximo para vocês e apresento os processos de simplificação possíveis para uma proporção, para uma regra de 3. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Fazendo a multiplicação com quem sobrou, vai ficar x vezes 48 vai dar 48x é igual a 3 vezes 40, que vai dar 120. Esse 48x igual a 120 deu para mim aqui, gerou para mim uma equação do primeiro grau, não é? Esse 48 está multiplicando, ele vai passar para o lado do 120 dividindo. Vai ficar 120 dividido por 48. X é igual. 120 dividido por 48, gente, dá exatamente 2,5 horas. Ou seja, professor, se esse trem fosse, parabéns, Gabriel, certinho, se esse trem fosse a uma velocidade de 480 km por hora, ele levaria apenas 2 horas e meia para completar o percurso. Você pegou mais ou menos a ideia? Toda regra de 3 simples, que é aquela que possui duas grandezas apenas, se resolve dessa forma. Prof, mais exemplos, vamos lá. Olha essa segunda situação.
Ele disse para mim que um motociclista percorre 640 quilômetros com 20 litros. Ele quer saber quantos litros de gasolina seriam necessários para esse motociclista percorrer 800 quilômetros. Espera aí, professor, quem são as grandezas? Se eu disse para mim olhar para os números, né, para os valores que se apresentaram na questão, disse, ali eu estou vendo 640, professor, o que é esse 640? Esse 640 representa o quê? Professor, o 640 representa para a gente a distância. É a primeira grandeza, professor. É a distância que está sendo dada em quilômetros. E ele está comparando essa distância com o quê, professor? Com esse 20 litros aqui, professor. O que é esse 20 litros? Professor, 20 litros é a gasolina. Então, ele está comparando a distância percorrida com o tanto de gasolina que se gasta, professor. Então, a questão diz para mim o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei o espaçozinho. Ele disse que o automóvel, na realidade não, o motociclista, percorreu uma distância de 640, gastando 20 litros de gasolina. Ele quer saber quantos litros de gasolina, que eu vou botar X aqui, ele vai precisar para percorrer 800 quilômetros. Está montado, gente. Ah, mas essa aí eu já sei que é diretamente proporcional. Beleza, mas a setinha vai me dar essa certeza mais ainda. Como é que eu vou botar as setinhas? Professor, repete aí comigo, aponta a seta sempre para o maior. Eu começo olhando para a grandeza que não tem o X. Distância, professor. Olha lá, quem é o maior, professor? É o 640 ou é o 800? Professor, para mim, olhando aqui, fazendo aqui meus enxergantes funcionar, professor, para mim é 800. Então, você vai apontar a seta para onde? Professor, eu vou apontar a seta para o 800. Por quê, professor? Porque é o maior. Tem erro, gente? Não, professor, não erra, não. Colocar as setas não erra. Eu aponto a seta sempre para o maior. Tá, professor, agora tem que botar a seta ali na gasolina, professor. Tem que botar a seta na gasolina. Para a gente botar a setinha aqui na gasolina, eu tenho que ver, professor, se esse X, eu não preciso achar ele, mas eu posso concluir, logicamente, se esse X ele é um valor maior que 20 ou menor que 20. O que é que vocês acham, brasileira? Muricidos Portelas, meninos e meninas das cidades aí, dos polos, vocês acham que aquele X é um valor maior que 20 ou menor que 20? Como é que eu faço para ter essa certeza? Professor, o senhor faz o seguinte, letra D, Gabriel, vamos ver aqui. O senhor vai fazer uma pergunta. Você começa a pergunta de onde não tem o X para onde tem o X. Ou seja, você vai perguntar da distância para a gasolina. Tipo, se eu andar 640 quilômetros, eu vou gastar 20 litros. Se eu andar 800 quilômetros, vocês acham que eu vou gastar mais de 20 litros ou menos de 20 litros? Prof, é óbvio que o senhor vai gastar mais de 20 litros. O senhor vai percorrer uma distância maior. Então, eu ainda não sei quanto que vale aquele X, mas eu posso afirmar que tem que ser um valor maior do que 20. Então, se eu sei que aquele X é o maior do que 20, eu vou apontar a seta para onde? Professor, nessa daqui, o senhor vai apontar a seta para o X. Por quê, professor? Porque o X é um valor maior do que 20. Eu não sei quem é, mas eu tenho certeza que é maior. Pela essa perguntinha, por esse questionamentozinho lógico que a gente acabou de fazer. Espera aí, professor. Então, como é que eu vou saber se essa distância e se essa gasolina representam um par de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? É só você olhar para as setinhas. Olha como é que as setinhas ficaram apontadas. Professor, as duas estão apontadas para baixo. As duas estão apontadas no mesmo sentido. Então, eu já posso dizer que a distância e a gasolina representam um par de grandezas diretamente proporcionais. O bom, queridos, quando o par de grandezas é diretamente proporcional, sabe o que é? Eu não preciso inverter ninguém. Do jeito que você montou aí, para botar as setinhas, você vai resolver a questão.
você vai começar escrevendo 20 sobre x do jeito que está aqui. Vai ficar 20 sobre x é igual, aí pega a outra lá, 640 sobre... Pronto, gente. Está montada aqui a nossa regra de 3. E na hora de resolver, professor, o senhor vai fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. Esse vezes esse vezes esse. Toda vez vai ser assim? Vai. Só que o cuidado das setinhas é justamente para você ver se o par de grandezas é inversamente proporcional, porque caso sejam, você já está entendendo que você vai ter que inverter uma das grandezas antes de fazer a tua conta. Então, vamos resolver aqui, professor. Ficou 20 sobre x é igual 640 sobre 800. Tem um zerozinho daqui, ó, que eu vou cortar. Vou fazer agora o restante da conta. Vou multiplicar o x vezes o 64, que vai dar 64. Deixa eu botar a canetinha vermelha para ficar igual. Vai dar 64x, que é igual. Vou multiplicar agora, professor, o 20 vezes o 80 que sobrou. 20 vezes 80 dá exatamente 1.600. Pequena equação. Para a gente finalizar ela, eu tenho que tirar esse 64 da frente do x. O 64 está multiplicando. E quando eu jogar para o lado do 1.600, ele vai dividindo. Vai dar 1.600 dividido por 64. Prof, quanto é que vai dar 1.600 por 64? Ele tem que dividir. 1.600, 64. Não é isso que deu? O seu deu 40 litros, foi, Gabriel? 40? Será? 6 vezes 4, 24. Não, mas aí vai passar. Deixa eu ver se eu fiz certo mesmo. Não era 640? Opa, passei demais. Deixa eu ver aqui, professor. Deu isso mesmo, Gabriel? Vamos ver aqui. Olha só. Ele disse 640, botei gasta 20 litros, 800 quilômetros gasta x. Pronto. É diretamente proporcional, ficou 640 em cima, 800 embaixo. Cortei os zeros lá, ficou 64 vezes x, 64x, 2 vezes 8, 16. Então, tá certo, professor. Vai ficar, eu posso até simplificar aqui, para diminuir um pouquinho a minha conta, foi apagar, fala sério. 1.600, vou começar aqui pegando 160, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 3, 18. Professor, aqui vai dar 1.600 por 64, fica 800 por 32, fica 400 por 16, fica 200 por 8, fica 100 por 4. Vai dar quanto? Achou? Eu digo assim, não, o Gabriel fez tão rápido lá, mas eu pensei que ia dar isso aí mesmo, porque era 800 quilômetros, não era, Gabriel? Era 800 quilômetros. 1.600 por 64 dá exatos 25 litros. Então, tem que dar atenção com a conta também, né? Fui fazendo aqui, eu digo, opa, professor, para percorrer os 800 quilômetros, serão necessários 25 litros. Ou seja, ele iria precisar de 5 litros a mais, não é isso? É porque eu vi 800, né? Mas o aumento aqui é porque é moto econômica, Gabriel. Moto econômica mesmo, cara. É mais ou menos isso aqui. Vocês entenderam? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. E dá tempo, professor? Vamos lá. Mais uma questão. Eu acho que vocês já conseguem fazer sozinhos, não? Em uma viagem de Teresina a Luiz Correia, litoral, deve estar bom lá, ó. Um veículo com velocidade média de 60 km por hora leva 5 horas para chegar em Luiz Correia. Esse cara foi de 60 km lá, ó, devagarzinho, tranquilo. Acho que deve ter muito buraco, tem não? Acho que não. Acho que não deve estar com tanto buraco, não. Mas depois das chuvas... Professor, vamos lá. Se o carro for com a velocidade de 60 km por hora, é parecida com aquela do trem, não é isso? Ele consegue chegar lá em 5 horas.
Já se esse mesmo veículo, ó, pisar na tábua, professor, acelerar, for agora com a velocidade de 100 km por hora, em quanto tempo ele vai chegar em Luiz Correia? Vamos lá? Vocês vão tentar aí, meu diretor. Coloca 2 minutinhos para eles tentarem fazer essa para mim. 2. Cuidado com as grandezas, diretamente ou inversamente. Estou aguardando aqui. Olha a gente de volta! E aí? Tô vendo ali resposta já. 3 horas, certeza. Correu não, né, grande Gabriel? 3 horas, batido? Será? 60 km por hora foi 5 horas. 100 km vai dar só 3 horas? É isso mesmo? Pô, foi rápido, viu? Acho que eu vou de 100 km por hora agora, para me chegar lá mais rápido em Luiz Correia. Vou não, professor, vai ser multado. Cheio de radar. Vamos ver aqui, professor. Ele disse para mim que uma viagem de Teresina a Luiz Correia é um veículo com velocidade média. Aí eu falei para você que quando fossem aparecendo os valores, você já tinha ali uma grandeza, 60 km por hora. Ele está comparando velocidade, não é isso? Com o que, professor? Com o tempo, professor. Com o tempo em horas. Então, ele diz que quando vai com a velocidade de 60, ele gasta 5 horas. Aí ele quer saber quanto tempo leva, vou botar o X aqui, se a velocidade fosse de 100 horas. O que você vai fazer? Colocar as setas. Não esquece, não vai fazer cruz credo, não, porque se você fizer cruz credo, meu amigo, daí dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Deixa eu ver aqui. De Belém a Luiz Correia, Gabriel, vai dar, sabe quanto? Se de Teresina a Luiz Correia foi o dia inteiro, eu gastei 10 horas. Eu estava com um pezinho um pouco pesado. 10, 3, vai dar de 13, 14 horas, dependendo da estrada, 15 horas, Gabriel. 15 horas, se for sem parar, sem descansar. Dá umas 15 horas em média para chegar aí. Mais da metade de um dia, ó.
Ih, caraca. É tanto que quando eu vou para o norte, vai eu e um irmão e um colega para a gente fazer o revezamento. É longe, a gente pode cansar na estrada, não. Voltando para a história das setas, professor, tipo assim, eu vou olhar ali primeiro para a velocidade. Quem é o maior, professor? O 100. Vou apontar a seta para o maior. Botei para o 100. Agora tem que botar a setinha ali no tempo, né, professor? Para saber se a seta vai ficar apontada para o X ou para saber se a seta vai ficar apontada para o 5. Eu aponto a seta sempre para o maior. É o mesmo raciocínio lá do trem. Se eu vou mais rápido, chego mais rápido. Se chego mais rápido, gasto menos tempo. Então, se eu for a 100 km por hora, professor, eu vou chegar mais rápido. Eu vou gastar menos tempo. Então, aquele X que eu ainda não sei quanto é, professor, mas posso afirmar com certeza que é um valor menor do que o 5. Então, eu vou apontar para o de cima, que o 5 é maior. Observa como foi que as setinhas ficaram. Ficou uma seta para baixo e uma para cima. Então, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. E, professor, tenho que ter um cuidado todo especial. Quando é inversamente proporcional, é aquela que antes de eu fazer a conta eu tenho que inverter. Não é isso? É isso mesmo, gente. Você começa escrevendo a grandeza que tem o x aqui, ó. Você vai escrever do jeito que está aí. Você vai escrever 5 sobre x. É igual. Só que na hora que você for fazer essa outra grandeza, o senhor vai ter que inverter as posições. Por quê? Porque ela é inversamente. Por isso que eu coloco as setas. Para ver se as grandezas são inversamente e ter esse cuidado. Professor, não é 60, 100? O senhor vai botar 100 sobre 60. Faz aquela multiplicação, produto dos meios pelo extremo. Não vou nem simplificar. 100 vezes x vai dar 100x, que é igual a 60 vezes 5 vai dar 300. X é igual ao 300 dividido por 100. Professor, x é igual, certíssimo, Gabriel, 3 horas é o tempo que vai levar para sair de Luiz Correia de Teresina a Luiz Correia, com a velocidade de 100 km por hora. A alternativa correta, letra B, de bola. Vocês entenderam? Certeza? Dúvidas? É só colocar no chat. A gente vai dar uma pausazinha super rápida. Pausa, não é intervalo, tá bom? Só para a gente tomar aquela água, você aí também, e a gente volta já já com mais matemática. Até daqui a pouquinho.